Então, novamente, boa noite. Nós tivemos um problema de conexão, então a gente resolveu recomeçar. E, basicamente, esse projeto é feito como um ciclo de palestras que vai falar sobre gestão pública em tempos de crise e, basicamente, vai falar sobre a atuação do Estado nessa crise do Covid e a crise econômica. Está sendo promovido pelo grupo PET, que é o Projeto de Educação Tutorial e Gestão Social da UF Volta Redonda. E hoje nós temos a participação do professor José Luiz de Alcântara Filho. E o tema é a mão invisível e a crise do coronavírus Covid-19. Então, agora eu vou deixar vocês com o professor. E ao final a gente vai ter 20 minutos para responder as perguntas que serão mandadas pelo chat. Obrigada. Olá, olá, boa noite, tudo bom? Obrigado pelo convite, Ana Paula, obrigado pelo convite todo o grupo do PET, né? Na pessoa da Ana Paula, eu agradeço a todos. Bom, então, só me apresentar rapidamente, né? Fico muito lisonjeado de ter sido convidado pelo PET para, mais uma vez, pelo PET para estar falando numa em alguma atividade do grupo PET e por estar podendo entrar em contato novamente com os alunos, ainda que de forma virtual, né? A gente poder estar entrando em contato novamente, que dá saudade da sala de aula, né? Meu nome é Zé Luiz, eu sou professor de Economia Política e na área de Desenvolvimento Econômico, Políticas Públicas, né, na Universidade Federal Fluminense do campus de Volta Redonda. Dou aula, né, em geral para Administração Pública e Direito. Às vezes atendemos outros cursos também, mas de maneira geral é isso, né? Então, indo direto ao assunto, né, o objetivo desse encontro, eu coloquei o tema A Mão Invisível e o Covid, sobretudo para fazer uma problematização a respeito da relação entre essa questão da crise econômica, das correntes de pensamento econômico com o Covid, né? Então, eu vou partir de um pressuposto, uma hipótese de análise, né? Eu gostaria de deixar claro aqui que a minha abordagem ela tem um conteúdo analítico, teórico, né? Não estou me pautando aqui em debater nada com um viés, digamos que de achismo, né? Tem uma precisão teórica, e aí todas as referências, estudos que foram feitos, eu vou passar, eu estou passando para o pessoal da organização, e eles devem colocar nas referências, né, abaixo aí no YouTube, para que as pessoas possam constatar, né, os dados e coisa e tal. Não tem nenhum tipo de pretensão em apresentar aqui dados falsos, né? Principalmente nessa época de fake news, as pessoas acreditam só no que interessa, então eu gostaria de deixar claro que todo o conteúdo tem um embasamento teórico, né, com dados e coisa e tal. Mas dentro dessa perspectiva, a gente costuma falar no meio da economia que numa conversa entre dois economistas existem pelo menos três opiniões diferentes, né? E por que isso acontece? Porque, de maneira geral, existem diversas formas de abordagem teóricas, de correntes de pensamento, nas quais eu vou resumir basicamente nas três principais, né? A gente tem uma corrente de pensamento que é hegemônica, né? Atualmente, a maior parte dos países, muitos dos governos adotam essa medida, essa corrente de pensamento de maneira mais ampla e genérica, né? Que é a corrente de pensamento que segue
aquilo que a gente chama dos preceitos neoliberais, né? O que a gente chama de uma ideia que segue uma lógica de que o Estado deve atuar o mínimo possível no que diz respeito às políticas sociais, né, às atividades voltadas para a cobertura da melhoria das condições de vida dos trabalhadores, né, a política social como um todo, a previdência, saúde, educação pública, né, o Estado deve minimizar a ação, os gastos voltados para esse setor. E tanto é verdade isso no Brasil que a gente tem visto, né, diversas, o que a gente chama de contra-reformas, né, ou reformas que vêm acontecendo, que tiram direitos dos trabalhadores, né, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e assim vai. Né? Essa corrente é que eu chamo dos adeptos da mão invisível. Né? Então, o que eu estou querendo tratar aqui é como essa influência, né, dessa corrente de pensamento, dessa corrente de pensamento econômico, propriamente dita, que preza por uma hegemonia da atuação do mercado, que o Estado deve intervir o mínimo possível, de que os mercados devem se autorregular e que a gente não deve se preocupar com as crises, porque as crises são passageiras, e que no longo prazo, né, as crises vão ser superadas por esse mecanismo automático do capitalismo de superar a própria crise. Isso, de alguma forma, tem a ver com o Covid. As pessoas que pensam dessa forma na economia também não veem problema, por exemplo, ao tratar da questão do Covid, porque segue essa ótica mais ou menos neo-darwinista de que deve haver uma seleção natural, né? Sobrevivem no mercado, assim como sobrevivem na natureza, aqueles que se adaptam, que são mais fortes, né? Então, aí a gente já pode traçar uma primeira relação. Né? Em segundo lugar, existem os pensadores, os economistas, que defendem, ao contrário desses adeptos da mão invisível, desses ditos neoliberais ou neoclássicos, né, como é mais comumente dito no âmbito da economia, temos os chamados defensores de um Estado promotor. E aí a gente tem alguns ramos deles, eu vou citar dois, que são os keynesianos e os que eu vou chamar aqui de welfaristas, né? As pessoas que defendem a intervenção do Estado, seja para garantir a melhoria das condições na economia, a manutenção do emprego, né? Evitar que haja baixa no crescimento econômico, evitar que haja um desemprego elevado, né? Isso propriamente mais propriamente voltado para a economia, né? A gente chama dos keynesianos, e os welfaristas, né? Os sociais-democratas, os defensores do estado de bem-estar social, do welfare state, que tem uma compreensão um pouco mais ampla dessa ideia, já pensando em políticas que visam a cobertura, uma cobertura protetiva, né, do cidadão, do trabalhador, mais ampla. E aí envolve a necessidade de uma saúde pública, de uma previdência, né, para que a pessoa possa viver sua velhice, né, de uma forma mais tranquila, sem ter a necessidade de um trabalho exaustivo e coisa e tal, sem fazer com que a previdência seja, né, a certidão de óbito, né? A pessoa só para de trabalhar quando vem a falecer. Uma política educacional mais universal para todos, né? Essa seria basicamente uma visão welfarista. E essas correntes de pensamento, elas vão defender, ao contrário dos adeptos da mão invisível, dos neoliberais, que vão atacar o Estado, vão dizer que o Estado é grande demais, que o Estado é oneroso, que o Estado, né, provoca a falência, porque cobra muito tributo, porque ele é ineficiente, né? Aquelas metáforas do Estado como um elefante grande, gordo e coisa e tal. Essa corrente de pensamento vai falar, olha,
nos momentos, sobretudo nos momentos de crise, né, o Estado ele é um elemento equilibrador dos problemas na sociedade, sobretudo no momento de crise, as empresas, seguindo a própria lógica, racionalidade do desenvolvimento da própria economia, as empresas, no momento de crise, o que ela faz? Demite. Quando uma empresa demite porque ela não está conseguindo vender em consequência de uma crise econômica, a consequência é que mais gente vai ser desempregada e isso vai gerar mais crise. E diante de mais crise, a recessão se aprofunda. Então, essas correntes de pensamento vão defender, então, que, ao contrário daquela primeira corrente que falava que a longo prazo a crise seria resolvida, a corrente keynesiana, por exemplo, vai dizer a longo prazo todos estaremos mortos. Né? E para isso, a solução dada por essa corrente de pensamento é dizer, bom, se for preciso, no momento de crise, eu contrato gente, né, para enterrar a garrafa e depois contrato outra pessoa para desenterrar. Por quê? Porque eu preciso gerar emprego, porque eu preciso gerar renda para que as pessoas possam comprar, gastar, aquecer a economia e, assim, se livrar das crises. Né? Então, essa corrente de pensamento keynesiana, que, de certa forma, ela é contrária à visão liberal dentro dos marcos da macroeconomia, essa corrente ela vai propor, então, que o Estado seja o principal equalizador da economia. Né? Então, aí a gente monta, basicamente, esses dois campos dentro das ciências econômicas. A gente tem uma terceira corrente de pensamento, que seria a corrente de pensamento marxista, que essa vai dizer basicamente o seguinte: bom, de certa forma, os keynesianos, eles atuam de modo a arrefecer uma crise no curto prazo. Porém, as crises são inexoráveis, as crises são indissociáveis do processo de desenvolvimento do capitalismo. Então, por mais que a gente tente remediar uma crise, ela, ela, ela é inevitável. A gente não consegue superar o problema da crise nos marcos dessa dinâmica de cada vez querer crescer mais, produzir mais e lucrar mais. Então, o que a corrente de pensamento marxismo vai denunciar, a partir dessa compreensão mais ampla do que pensa tanto os liberais quanto os keynesianos, é que o pensamento dos liberais, dos adeptos da mão invisível, eles aceleram esse processo natural de produção de crises. Por quê? Porque o mercado por si só, ele, como tendência, ele tende a produzir cada vez mais concentração de riquezas, mais desigualdades, né? À medida que vai havendo o desenvolvimento das forças produtivas, contratação, compra de máquinas e equipamentos, você vai tendo um processo de arte da força de trabalho e, por consequência disso, o desemprego aumenta, e em decorrência do aumento do desemprego, com a concentração de riquezas, há uma queda das taxas dos salários dos trabalhadores, que vai, por consequência, gerar uma redução do consumo, e isso, inevitavelmente, produz um efeito de crise que, embora os keynesianos tentem remediar no curto prazo com o Estado, ela é somente adiada para um momento posterior, né? Então, para fazer uma metáfora aqui, eu diria que se a gente pegasse um aquário, né, como uma metáfora, você tem vários peixes dentro desse aquário, né? Você tem os peixes lá, os mais liberais, você tem os anarcocapitalistas, você tem os liberais conservadores, você tem os adeptos da família, extrema-direita, você tem os keynesianos, os welfaristas. Né? Os marxistas, eles estão fora do aquário, né? Um peixe fora do aquário,
digamos assim, né? Eles não estão adeptos a essa forma de compreensão, por entender que as crises são inevitáveis, né? Bom, mas existe um elemento de aproximação entre, e aí entrando no que diz respeito ao Covid, que vai aproximar uma parte do que pensam as correntes mais críticas à economia política, como os marxistas, e essas vertentes ligadas a esse pensamento mais social-democrata ou keynesiano, que é o fato de que é necessário um planejamento estatal, a necessidade de uma política de Estado que possa controlar, né, as crises econômicas. E aí a gente entra para fazer as conexões com o Covid, né? Então, a pergunta que eu lançaria aqui é: o que essas correntes de pensamento têm a ver com a crise, né? A crise econômica ou as correntes de pensamento têm a ver com a crise econômica e mais especificamente com o Covid, né? E aí eu começo dizendo o seguinte, né? Como a Covid afeta diferentes países. E aí vamos começar pelos casos bem-sucedidos, né? A gente tem aí como casos bem-sucedidos a China, que conseguiu resolver o problema de forma eficiente, muito rápida. Se a gente pensar que a China tem 1 bilhão de habitantes, tiveram 3 mil mortos, né? Todos os países que vieram depois, que tiveram, né, a, o Covid manifestado após a China, tem mais mortes do que a própria China, né? Onde o Covid se alastrou, né? Ultrapassaram a China e não conseguiram estancar o problema, né? Com menos mortos que a China. A gente tem Taiwan, que resolveu de uma forma bem eficaz também. A gente tem os exemplos do Vietnã, da Coreia do Sul, que apesar de ter tido uma proliferação grande do Covid, resolveu isso de forma bastante eficiente. Temos a Argentina, que é um exemplo interessante a ser pensado, um irmão, um parceiro próximo aqui, né? Temos Cuba, né? Então, temos vários países que resolveram o Covid de forma bem eficiente e rápida, e eu já trato um pouco sobre isso. O que esses países têm em comum? Tá? Nos casos dos asiáticos ali, China, Taiwan, Vietnã, todos eles têm um governo centralizado, né? Funcionam ainda sobre a lógica de um regime comunista, e o que eles têm em comum é que tiveram uma intervenção estatal muito, mas muito abrangente. Bom, não cabe aqui falar que é eficaz, mas muito abrangente e sem poupar nenhum tipo de esforço. Não foi pensado no quanto vamos gastar, foi pensado em como vamos resolver e o que o Estado precisa fazer para sanar o problema, independentemente do gasto. Né? Todos esses países adotaram como premissa isso. A saúde é um valor, vamos dizer assim, mais importante do que a economia. Não há gasto que compre uma vida ou as vidas. Então, o Estado despendeu todos os esforços necessários para resolver o problema. A gente tem a Coreia do Sul e a Argentina, que são governos ditos de centro-esquerda, social-democrata, e que também não pouparam esforços para resolver o problema. E aí, para citar algumas das medidas, por exemplo, a China, ela mandava os agentes de saúde de porta em porta, testava com termômetro e o oxímetro, se eu não me engano é o nome, que para testar a quantidade de oxigênio
que existe no corpo, né, como que está a respiração da pessoa, e a temperatura. Se a pessoa tivesse algum tipo de anormalidade, eles isolavam essa pessoa, ela não era tratado em casa, era tratado num espaço específico, né? Se não fosse grave, isolava ele, né, num hotel, num espaço reservado pelo Estado, para que essa pessoa pudesse se recuperar em isolamento, e se tivesse que ter internação e coisa e tal, eles davam o tratamento necessário. E testavam não só essa pessoa, mas todas as pessoas no entorno. Então, eles tinham a capacidade de isolar o problema, estancar ali e não deixar que aquilo proliferasse. Tá? E assim foi igual, se vocês pegarem os dados do Vietnã, né, de Taiwan, vocês vão ver que morreram pouquíssimas pessoas. Taiwan chegou a fazer um número de testes assim absurdo, né? Então conseguiram resolver muito rapidamente o problema. Coreia do Sul, para citar um exemplo desses países sociais-democratas, foi o país que mais testou gente no mundo. Né? Então, eles conseguem identificar o problema e tratar. Né? Então, você tem esse panorama que vai ser muito importante para entender como resolver, né, uma situação epidêmica, né? Pandêmica, no caso. Por outro lado, a gente tem países que aí eu vou considerar que tiveram uma atuação catastrófica ou cataclística, em relação ao, ao problema da pandemia, que são Estados Unidos, Brasil, a Inglaterra, no momento inicial, que muito embora a Inglaterra tivesse aí tenha uma política de saúde muito bem consolidada, eles num primeiro momento entendiam que poderiam deixar que houvesse uma infecção uma imunização por rebanho, todas as pessoas serem infectadas e assim imunizadas, mas logo, rapidamente, eles perceberam que isso implicaria num número de mortes absurdo, cerca de 1% da população infectada, de 0,7% a 1% da população infectada que tem falecido. Os dados aqui no Brasil mostram uma mortalidade de 7%, porque não estão testando, né? Se você fizer por infecção, esse número é mais baixo. Mas ainda assim, seria um número absurdo de pessoas que viriam a falecer e, consequentemente, pelo número de pessoas com infecção, internações e coisa e tal, nem o sistema inglês de saúde, que é considerado um dos melhores sistemas de saúde do mundo, seria capaz de dar conta de tamanha demanda. Né? E a Itália teve o primeiro mau exemplo desses que a gente ouve por aqui, de que a economia não pode parar, foi dado pela Itália. O prefeito de Milão, né, lá na Lombardia, ele falou, não, Milão não pode parar, a economia não pode parar, e virou aquela loucura, aquela catástrofe, aquela barbárie que acabou culminando num número absurdo de mortes. Né? Então, o que esses países têm em comum em relação ao tratamento do Covid? O fato que negligenciaram completamente a necessidade do Estado de se intervir e fazer as políticas necessárias, todas as políticas necessárias, ou o que fosse possível, para resolver o problema. Né? Então, isso para mim é uma marca. Né? E esse é o elemento central do debate. Não pensar que o número de mortos ou o grau, a intensidade da crise nesses países é consequência de um fator meramente exógeno, né, de um fator externo, né, do Covid, é meramente acidental. É fruto de uma política deliberada, uma política intencional dos governantes de que
isso não seja tratado da forma que deveria, da forma que foi tratado, por exemplo, naqueles primeiros exemplos que eu citei, na China, no Vietnã, na Argentina. A Argentina tem 200 mortos, deve ter tá 300 agora, né? Um número de mortos muito baixo, né? Tá certo, eles têm 40 milhões de habitantes, mas se você vê em relação à proporção do que tem no Brasil, o estado de São Paulo tem a mesma população do que a Argentina como um todo. Aqui já morreu mais de 10 mil pessoas, acho que 13, 15 mil pessoas, né, só no estado de São Paulo. Então, por aí a gente vê a diferença no tratamento. E isso é uma política intencional. E aí, agora eu vou tentar passar alguns dados para demonstrar como isso é intencional. A gente tem um terceiro grupo de países que eu não caricatura, não enquadraria diretamente em nenhum outro grupo, nesse grupo 1 ou grupo, né, no grupo da mão invisível, nem no grupo dos, dos mais intervencionistas, mas a gente tem um grupo, uma porção de países que deu um tratamento, digamos que funcional, né? De certa forma, atendeu esses interesses do mercado e, de certa forma, também assumiu a responsabilidade enquanto Estado de realização das políticas públicas necessárias, né? O melhor exemplo, o mais bem sucedido desses exemplos, a gente pode citar a Alemanha, né? A Alemanha deu um exemplo de seriedade, né, nesse sentido, por fazer tantos testes quanto fossem necessários, por dar uma cobertura maior, ajudar no subsídio às empresas, aos trabalhadores com cobertura de salários e coisa e tal. A Inglaterra, num segundo momento, percebeu o tamanho da cagada que eles tinham feito. E a Inglaterra, por exemplo, assumiu pagar 80% do salário dos trabalhadores para evitar que houvesse essas pessoas passassem dificuldade, né? Então, os países que tiveram uma tradição da formação desse estado de bem-estar social, eles de alguma forma, quando entenderam o problema, ainda que tardiamente, responderam com uma política keynesiana, né, ou welfarista, né? Então, tiveram uma postura, ainda que tardia, né, que não tenha sido eficaz como os casos de China, Vietnã, Taiwan, mas eficiente de alguma forma. Né? Bom, para pegar o exemplo, então, de dois casos mais catastróficos, né? Eu falei que eu não estou citando aqui as referências para não se tornar uma coisa chata, enfadonha, acadêmica, mas as referências vão ficar para vocês no canal, e aí vocês podem identificar. O Chomsky, Noam Chomsky, americano, ele escreveu um texto muito bom falando sobre essa questão nos Estados Unidos e como existe essa relação entre a política econômica do governo Trump e a crise atual e o fato dos Estados Unidos ser o epicentro, os Estados Unidos e Brasil hoje, né, os grandes epicentros do Covid. Ele vai falar, por exemplo, que em meados da década de... Bom, quando o Trump entrou, ele desinstalou, ele mandou fechar um setor inteiro que era voltado para desenvolvimento de pesquisas contra epidemias e pandemias. E a argumentação do Trump simplesmente foi: é muito caro e não dá lucro. Então, por aí a gente vê. É uma política deliberada do governo de dizer, olha, não, isso daqui não é interessante, isso daqui não vai dar lucro para os capitalistas, a gente tem que investir onde dá lucro, né? E qual é a consequência disso, né? Outro exemplo, nos Estados Unidos tem um grande debate em torno da questão da saúde, das políticas de saúde. Diferentemente de nós, os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde universal.
os Estados Unidos têm algumas políticas residuais que atendem parcelas da população vulneráveis ou em risco. Por exemplo, os idosos, os trabalhadores que ganham em situação precária de trabalho, os trabalhadores informais, os que ganham um salário, que ganham menos de 18 mil dólares por ano, enfim, são programas muito residuais e destinados a uma pequena parcela da população. E a maior parcela da população tem plano de saúde. Né? Então, é uma economia, a economia da saúde nos Estados Unidos, ela é totalmente focada em uma grande indústria, num grande comércio, a saúde nos Estados Unidos é vista como uma grande mercadoria, um grande negócio. Né? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, nos Estados Unidos, as pessoas que têm uma espécie de um plano de saúde com cobertura de subsídio estatal, que foi criada pelo governo Obama, depois de muita luta, muita dificuldade, dada a resistência do povo norte-americano, estadunidense, né, para ser mais preciso, de aceitar uma política pública de saúde, foi criado uma espécie de plano de saúde subsidiado que se chama, que comumente é chamado de Obamacare, que é uma extensão do... Está com algum problema? Tá. Bom, então, esse plano de saúde que o Obama conseguiu implementar, essa primeira política aí de aproximação ou expansão, né, desses primeiros projetos, desses projetos residuais de atenção à saúde pública que existia, ficou comumente chamado como Obamacare. Uma pessoa que é segurada pelo Obamacare nos Estados Unidos, se ela precisar de uma semana, que é um tempo médio, e até estou sendo aqui benevolente com os dados, né, de internação, 7 dias de internação vai custar para esse trabalhador nos Estados Unidos 7 mil dólares. Né? Você tem aí um custo de $1.000 por dia. Se você tiver um plano de saúde corporativo, que é esse plano que a gente tem aí, os coparticipativos, que você paga uma parte do tratamento, esse custo vai sair cerca de $3 mil por dia. Então, cerca aí de 30... Olá? Voltei? Então tá. Bom, então, como eu estava dizendo, nos Estados Unidos, a gente tem essa política de saúde que visa, na verdade, formar uma grande economia, né, gerar lucros e coisa e tal. A saúde é vista como, em primeiro lugar, uma mercadoria, um negócio para aqueles que vendem os planos de saúde, e para o Estado, o que a gente poderia dizer, sem nenhum tipo de filtro aqui, seria o seguinte: o problema é seu. A grande verdade é essa, porque se você fala assim, bom, o Estado não precisa dar uma cobertura de saúde, o Estado não precisa garantir uma previdência, o Estado não precisa garantir uma licença de trabalho remunerada quando você sofre um acidente de trabalho, as questões ligadas aos problemas relacionados ao mundo do trabalho são problema seu. O Estado não tem nada a ver com isso. Né? Isso por exemplo, o que os neoliberais, os adeptos da mão invisível, muitas vezes chamam, vocês devem ter visto naquela reunião ministerial, que temos de ser livre. Né? Ser livre na ótica, né, desses pensadores, das pessoas que pensam dessa forma, significa o seguinte: olha, eu tenho que ser livre para escolher o que eu bem entender. Então tá, você é livre para escolher se você compra plano de saúde ou se você compra um celular. Muito bem. Na hora que acontece uma epidemia como essa, você vai ter 7 mil reais para gastar por dia por tratamento de Covid? Se a resposta for não,
você vai ser livre para morrer sem nenhum tipo de tratamento, né? Essa é a liberdade, né? Nos colocar numa condição da qual a gente tem a liberdade de caminhar para o nosso próprio fosso, né? E o Estado se desresponsabiliza completamente disso. Ele lava as mãos, fala, isso não é problema meu, né? Cada um deve resolver seus problemas, né? Muito contrário daquilo que a China, os outros países pensam, né? Dar um tratamento, olha, se tiver que pagar hotel para que as pessoas fiquem isoladas, né? Vão ficar. Foi o que aconteceu na Coreia, o que aconteceu no Japão, eles adotaram essa medida. Ó, quem quiser ter o direito de ficar num hotel, né? Ao invés de ficar em casa, correndo o risco de infectar outras pessoas. Então, o que eu teria como síntese disso é dizer o seguinte: não há nenhuma possibilidade de sucesso no tratamento, no controle de uma pandemia sem uma participação efetiva do Estado. Isso é impossível, né? E aí entramos na questão do Brasil. O Brasil, por uma questão política, o caso no Brasil ele tem contornos políticos mais graves, digamos assim. O Brasil não só adota, não sei, né, se por ignorância ou por, independentemente se é por ignorância ou por mau caratismo, né, existe uma inconsequência na forma que está sendo tratado o Covid aqui, porque a gente sequer faz testes, protocolos mínimos que são adotados pela OMS, sequer isso a gente tem adotado como prática. E isso levou a um filósofo, professor da USP, o Vladimir Safatli, que escreve na Folha, a refletir sobre, digamos que um salto de qualidade, não um salto de qualidade no sentido de ser bom, mas um agravamento dessa política neoliberal aqui no Brasil, que ele chamou de ser um Estado suicidário, né? Um Estado suicida, né? Ele é um Estado não somente que defende esses preceitos neoliberais, e aí a partir desses preceitos neoliberais, por exemplo, a gente pode pegar várias medidas. Naquela reunião ministerial, por exemplo, quando deveriam estar preocupados com a gente estar batendo recordes no número de mortes, os ministros estavam preocupados em colocar a granada no bolso do servidor público, né, arrochando salário por 2 anos, a criar condicionalidades para corte de gastos futuros para os governos estaduais, em troca de uma ajuda mínima em relação ao Covid. Uma terceira questão, estavam preocupados em fazer passar a boiada e flexibilizar leis ambientais para que a gente possa devastar mais, poluir mais nossos rios e coisa e tal, né? Então, essas eram as grandes preocupações. Só peço que alguém desligue aí o microfone, por favor. Estou me ouvindo. E quando questionado sobre o número de mortes, a resposta do presidente era o quê? E daí? Isso não é problema meu, né? Então, mais do que esses contornos econômicos de caráter liberal, esse governo, ele é um governo, esse governo compõe o que o Safatli chamou de um Estado suicida, de um Estado suicidário, né? Por quê? Porque ele, mais do que atacar os inimigos, de buscar elementos dentro dessa corrente ideológica de pensamento, ele busca a sua própria autodestruição, né? Ele está caminhando para a destruição do próprio Estado, ao negar as instituições, né? Ao falar que nenhuma das instituições prestam, ao deliberadamente deixar que seu povo morra e falar, olha, isso não é problema meu, né? Para usar uma aproximação aqui,
da última vez que foi refletido sobre essa questão desse tipo de Estado suicidário, a gente tem o exemplo do Hitler. O Hitler, na iminência de perder a guerra, quando ele foi comunicado de que ele perdeu a guerra, o Hitler disse o seguinte: se perdemos a guerra, então que a nação pereça. E há relatos de que os exércitos alemães começaram a matar seu próprio povo porque preferia ser aniquilado, né, e morrer com orgulho ariano do que se render, né? Então isso é um estado suicida, um estado suicidário, né? E aí, para a gente pegar as medidas que levam a isso, quais foram as medidas tomadas pelo Estado, e aí eu já estou caminhando para as conclusões, pelo Estado brasileiro, para resolver a questão do problema do Covid, né? Um auxílio emergencial que hoje é de R$ 600, que é um valor absolutamente insuficiente para que as pessoas possam ficar em casa e subsistir de maneira minimamente digna, né? E essa foi a proposta conciliada na Câmara. Isso é importante de se falar, porque hoje o governo se vangloria disso. A proposta do governo federal era de R$ 200, e agora a gente está vendo, o Bolsonaro já falou ontem, anteontem, não sei, que está estudando a expansão do auxílio emergencial para 2 ou 3 meses, mas ele quer que esse auxílio seja de no máximo R$ 300. Né? Pô, se 600 é pouco, 300 dá para viver? Qual que é a consequência disso? A pessoa não pode, não consegue, sai para a rua. Sai para a rua, é infectado, não faz teste, não sabe que está com a doença, passa para outros. Né? A gente não faz o número de testes necessários. Eu li uma matéria semana passada que somente 17% do total de testes que foram enviados para o Brasil foram distribuídos, ou seja, está havendo um estocamento, uma estocagem de testes, e talvez de forma intencional, para que não seja feito testes e ocultar dados e provas sobre o número real de infectados e mortos e coisa e tal. Conflitos com os estados, em que o presidente, imagino eu, está com a intenção de depois botar a culpa nos governadores, nos municípios, e falar que isso não era problema dele, né, que ele fez o que podia, mas que a culpa foram dos governantes. Né? E, por fim, covas coletivas. Né? Na prática, o que o governo está fazendo é isso. Esqueci de um elemento que seria os créditos para as empresas. Né? E o que a gente tem visto é que a maior parte das empresas que vão tentar acessar o crédito, assim como o problema do auxílio emergencial, as pessoas não estão conseguindo acessar. Está aparecendo como se fossem problemas técnicos e burocráticos. E a gente pegou pistas naquela reunião ministerial do presidente da Caixa falando que está entravando o processo. Então, olha como o Estado age deliberadamente para produzir mortes, né? Para evitar que uma política pública de controle da epidemia seja realizada. Né? É isso que eu estou chamando de Estado suicidário. E o que poderia ser feito, então? Né? O que vários desses países, sejam eles os com maior intervenção estatal ou os que tiveram uma atuação funcional eficiente, o que eles fizeram que a gente poderia ter feito? Por exemplo, pegar o caso do exemplo da Inglaterra, que decidiu pagar 80% do salário de todos os trabalhadores que pudessem, para que eles ficassem em casa. Bom, então o governo poderia fazer medidas simples, com um pouco de vontade política, e econômica, poderia talvez minimizar o efeito da crise de uma forma muito mais eficiente e sem colocar a população,
os seus cidadãos na mira do abatedor, né? Garantindo salários, né, na forma que eu falei, né, com endividamento público, né, não muito grande, aumentando o crédito, né, para as empresas, e que fosse um crédito subsidiado com juros baixos, né, e não hoje uma pequena empresa vai pedir um crédito de socorro ao Covid, ela paga 20% ao ano, né? O que o governo está disponibilizando. A 20% ao ano, uma empresa que está com uma demanda estrangulada, ela vai quebrar. Né? Então, é absurdo assim, esse tipo de política. Né? Uma tributação de grandes fortunas, né? como eu havia dito, né? Porque as classes, né, dominantes não, né, disponibilizam agora, nesse momento, uma ação efetiva de contribuição para que o Estado solucione o problema de maneira eficiente, né? Contribuindo com uma parcela de tributação que nunca, né, uma pessoa que recebe menos de 2 salários mínimos hoje contribui com o Estado em cerca de 60% da sua renda, né? Com os tributos diretos e indiretos. Quando você vai comprar lá um saco de arroz, você está pagando metade do valor imposto. Né? Então, se você faz essa conta, é 60%. E as elites não pagam. Tá? Se a gente pegar um banco, por exemplo, paga 3 vezes menos tributo do que uma empresa. E uma empresa paga a metade de tributo do que uma pessoa física. Então, esses setores poderiam contribuir. Né? O governo poderia fazer isso. E cobrar isso num momento de calamidade pública e comoção social não seria nenhum absurdo. Outros países fizeram. Né? Então, para fechar, o que eu entendo que deveria ser feito nesse momento, já que o governo decidiu adotar esse discurso, né, essa ideologia negacionista e não quer adotar de forma alguma nenhum tipo de política que seja capaz de solucionar ou enfrentar o problema da forma que deveria. Né? E só um adendo aqui, o SUS tem se demonstrado muito, mas muito mais forte daquilo que a gente imaginava que fosse. Né? A gente hoje tem visto a grandeza do sistema de saúde público brasileiro. Né? Porque na Itália, por muito menos, já tinha colapsado o sistema, e aqui a gente ainda está conseguindo dar conta. Acho que para o andar da carruagem não vamos dar mais. E já que o governo não quer adotar essas políticas, o que a gente tem a fazer? Eu não vejo outra saída senão radicalizar. Né? Para mim, deveria haver uma negação absoluta ao trabalho, as pessoas se negarem a ir trabalhar, ficar em casa, fazer uma greve geral e enfrentar o governo, enfrentar a crise, enfrentar esses babacas desses empresários que vão dizer que é só uma gripezinha, que as pessoas vão morrer, mas que a economia não pode parar, porque isso é uma grande ideologia, uma grande falsidade, e isso tem que ser desmistificado e enfrentado na porrada, né? na base da luta, porque na base do diálogo, do convencimento, a gente já esgotou todas as tentativas. E é por isso, por exemplo, né, embora tenha sido outras causas, que o povo estadunidense foi para a rua. Por quê? Porque eles estão indignados, eles percebem que o Estado está nos eu não sei usar outra palavra, está nos fudendo, né? É isso, né? Então a gente tem que fazer o quê? Ir para cima e lutar contra isso que está aí, né? A gente tem visto hoje, até os militares estão contra o Trump, né? E para fechar, então, eu termino com uma frase que no meu curso de economia a gente fez uma camiseta, né? Essa camiseta aqui, né? Que a gente fez do centro acadêmico, quando eu era estudante ainda, tem essa camisa até hoje, e eu fecho com essa frase
que a gente colocou na camiseta, acho que está ruim para ler aí, eu vou ler para vocês, né? Que é uma frase que diz o seguinte: o problema fundamental decorrente do sistema capitalista é que ele não vê o homem, vê o comprador. J.R. Tinhorão. Né? Essa camisa que a gente fez em 2002 já enunciava, né, esses elementos que nunca foram, nunca deixaram de ser verdade, mas que por vezes isso ficou oculto e agora, né, parece que na aproximação do iceberg a gente está começando a enxergar melhor isso. Então, gostaria de fechar por aqui. Desculpa ter falado um pouco a mais do que o meu tempo e desculpa pelas quedas na conexão, mas é isso. Dentro do aquário chamado Brasil, tem muita gente defendendo a adoção de políticas sociais para sanar os problemas, mas os meios para arcar com essas políticas estão divididos. Vi figuras de um lado como Bresser e Lula defendendo que com mais dinheiro seja impresso para sanar o problema, já que a inflação é inevitável de qualquer jeito. De outro, figuras como Ciro e figuras do PSOL que não acham necessária essa medida. E você, Zé, o que acha disso? No atual Brasil, precisa imprimir mais dinheiro para bancar tudo isso ou outras medidas podem ser adotadas para evitar ou diminuir a onda de inflação? A segunda questão é: você acredita que as lições dos diferentes países de como lidar com a crise, somada ao agravamento da desigualdade social, criará um ambiente favorável ao maior questionamento da visão neoliberal? Se alguém ainda tiver alguma questão, a gente pode incluir num novo bloco, mas essas foram as perguntas que chegaram no chat. Eu já agradeço a participação do pessoal e do professor. Perdi uma parte da última pergunta. Pergunta? Eu vou refazer a última pergunta. Você acredita que as lições dos diferentes países de como lidar com a crise, somada ao agravamento das desigualdades sociais, criará um ambiente favorável ao maior questionamento da visão neoliberal? Perfeito. Excelentes perguntas. Dá para conectar uma parte que eu acabei resumindo da conversa. Bom, com relação a essas pessoas que estão dentro do aquário com diversas posições distintas. Como a gente tem um Estado grande, com uma carga tributária considerável e que a gente tenha uma capacidade de pagamento muito boa, seria uma questão de pensar mais na questão da eficácia de cada política, né? Eu tinha citado já várias dessas políticas, né? Não sei se a pergunta veio antes ou depois da hora que eu tracei esses elementos, mas, por exemplo, o endividamento público é uma forma de emissão monetária, né? Porque você emite um título e, em contrapartida, as pessoas vão... É um título futuro, é uma emissão monetária futura, vamos dizer assim. É porque você emite um título, a pessoa vai... O Estado está pedindo um financiamento para a população, né? As pessoas emprestam dinheiro para o Estado e o Estado, né, vai gastar esse dinheiro com uma promessa de devolução desse dinheiro no futuro, do pagamento desse título, com juros, né? A emissão monetária direta, propriamente dita, eu acho que não seria a questão, talvez nem tivesse um impacto inflacionário tão grande, mas a gente vê que a política monetária em si, a mera emissão de moeda, não tem um efeito tão eficaz no combate às crises de maneira geral, né? Então, as formas decorrentes da política, acho que seriam essas, né? Você emprestar dinheiro ou, né, poderia ser, evidentemente que poderia emitir moeda para fazer os gastos necessários do governo. Mas eu acho que tem outras medidas que são mais eficazes, como, por exemplo, o endividamento público, de repente uma renegociação de pagamento de títulos dos juros de alguns tipos de dívida no passado, vai falar, olha, vamos interromper esse pagamento agora, né?
obviamente que os setores ligados ao capital especulativo ficaria estarrecido, haveria fuga de capitais, então talvez essa seja uma medida mais drástica que boa parte dos governos não vi, né, os governos adotando essa medida, mas você tem vários mecanismos. O endividamento público, por exemplo, é uma medida fácil de resolver através de um mecanismo de gestão interna. A questão tributária, né, o Estado tem, a Constituição Federal tem dispositivos que podem ser acionados alguns tipos de tributação específica em caso de calamidade pública. Então, isso poderia ser acessado, né, ou tramitado na Câmara algum tipo de incremento tributário capaz de aumentar a arrecadação do Estado. Né? Então, são todas medidas que eu acho que seriam eficientes, né? Ou simplesmente canalizar recursos de outras áreas, né? Talvez menos importantes nesse momento, canalizar mais recursos para a saúde e em detrimento de alguma outra área que talvez precisasse menos nesse momento. Então, você fazer uma eleição de prioridades, digamos assim, para investir mais nos focos maiores do problema. Então, para mim, resolver a crise seria uma questão de, basicamente, vontade política, porque dinheiro tem, não falta, e os economistas sabem de onde tirar. Né? A gente tem diversas possibilidades, mas de onde tirar tem. Tá? Quanto ao neoliberalismo, né? Bom, quando a gente sair dessa pandemia, né, a gente vai ter mais questionamento ao neoliberalismo? Eu diria que sim. Né? Tem um texto muito bom do Mauro Iazzi, que eu indico para vocês aí embaixo também, que ele vai dizer o seguinte, olha, a gente sai dessa crise, eu não quero ser nem messiânico e nem apocalíptico. Não vou dizer aqui que a gente sai com valores e ideais mais solidários, que a gente vai conseguir desenvolver um capitalismo menos selvagem, né? A fala do Bruno ontem no Bial, né? Eu acho que, com toda a boa intenção dele, né? Eu acho que o rico tinha que ganhar menos, o pobre tinha que ganhar mais para ser um pouquinho mais balanceado e coisa e tal, né? Visar a redução das desigualdades e coisa e tal, com toda a boa vontade que essas aspirações têm, as coisas não funcionam dessa forma. E o empresário, se não for na medida de uma lei, de uma política que vise um aumento salarial, uma melhoria da condição, a garantia de um direito trabalhista, né, mais amplo e coisa e tal, as coisas não vão acontecer por mera boa vontade, né? Se não acontece por boa vontade dos governantes, vai acontecer por boa vontade dos empresários, dos capitalistas. Eu não tenho esse otimismo, né? Eu fico com o pessimismo da razão em vez desse otimismo da vontade, né? Mas também não temos que ser catastrofista de falar, não, olha, não temos outra saída, né? Sairemos dessa situação, né? Vai ter ditadura, vai ter fascismo, vamos ficar acuado em casa, né? E a gente está lascado e vão botar exército. Não, também pode acontecer. Se acontecer, a gente vai resistir, vai unir forças com quem for necessário para derrotar essas, essas tendências e forças que contrariam uma vida digna, né? E ao longo da história, por mais que muitos possam tombar, ao longo da história a gente já viu que a gente já conseguiu derrotar, né, sistemas, regimes totalitários, né, e militares muito piores do que
o cenário que hoje está se apontando. Então, o que eu acho que vai sair daí é que o capitalismo em si, o modo de produção econômico, ele chegou num nível tão avançado de desenvolvimento, né, de tecnologias, de força de produção e coisa e tal, que a gente está produzindo uma crise que está indo para um estado terminal. Acho que o Covid ele não veio para deflagrar uma crise do capitalismo. Isso não é culpa do Covid, mas o Covid é uma forma de manifestação que fez acelerar esse processo. E aí, para mim, a gente tem um marco pós-Covid que é o início de uma transição para uma outra forma de sociabilidade. Porque, a meu ver, e isso pode demorar décadas, século, enfim, né? Para a história, décadas não é muito tempo, para a nossa vida, sim, né? Mas para a história, não. Mas o que eu apontaria como um efeito disso é que vão surgir estamos iniciando uma era de protestos, de contestações, de manifestações contra essa forma econômica que visa o valor, o lucro, né, em que, como eu disse na frase, né, o dinheiro, o lucro vale mais do que a vida, do que o homem. Né? E as pessoas acham que vão começar a contestar isso, haja visto que o capitalismo já chegou no seu grau de maturidade máximo, e hoje, com o grau de tecnologias e conhecimentos que a gente tem, o capitalismo não dá conta mais de gerar crescimento. Os países que estão voltando, a Suécia, por exemplo, não parou em nenhum momento. A taxa de crescimento do PIB lá está menos 5. Né? E o capitalismo vai voltar a conseguir crescer e gerar esse crescimento acelerado, esse lucro sobre lucro, e todo ano tem que crescer mais? Eu acredito que não. Né? Estamos colocando em risco o meio ambiente, estamos colocando em Então, acho que em geral é isso. Acho que a gente sai do Covid com uma sociedade fraturada, né, com um número, vamos dizer, um grande luto, né, pelo número de mortos que vamos ter, uma sociedade fraturada com várias debilidades, e será um período de bastante contestação, protestos, que eu imagino que seja um marco para uma transição para uma outra forma de sociabilidade, que pode demorar. Bom, agora, para finalizar, finalmente, assim, depois dessas quedas e tudo mais, mas depois dessa aula, praticamente, eu queria agradecer muitíssimo a presença do professor José. Agradecer muito o espaço do programa de educação tutorial. Dizer que nós todos agradecemos a sua presença, agradecemos também todo mundo que assistiu a live, e dizer que ela vai ficar aqui no YouTube e que a gente está estudando uma forma de transformar em podcast também. Então, vão ter outros formatos para vocês acessarem esse conteúdo, porque é um conteúdo muito rico. Inclusive, quem tiver interesse, as referências que o professor passou durante o vídeo estão todas na descrição do vídeo no canal, e elas vão ficar lá. Então, vocês podem acessar, são PDFs, eles estão abertos, vocês vão se interessar bastante pelo assunto. É bem completo, então, quem tiver interesse, é só dar uma olhadinha na descrição. Quem puder e ainda não foi inscrito, se inscreve no nosso canal. A gente vai começar agora a ter lives praticamente toda semana com professores, e a gente vai trazer bastante conteúdo maravilhoso igual esse de hoje. Agradeço a todo mundo. Eu que agradeço, então, Ana Paula, agradeço ao programa de educação tutorial, ao PET, agradeço a todos vocês. Peço desculpas, enormes desculpas por essa falha internética, e
Peço que, se for possível, inclusive, se quiser, eu posso até fazer, se eu tiver o vídeo, a gente editar para tirar esses períodos e que, para quem vê depois, pelo menos, fique algo mais fluido e minimize esse problema. Peço desculpas e fico à disposição. Sempre um prazer estar com vocês. Foi um prazer também, obrigada. Até mais, até a próxima, galera.